Bom, tudo para concurso, só que não. Eu peguei algumas playlists do YouTube do TRE São Paulo, né? Criaram uma lei lá que fizeram umas 300 vagas, 300 novos cargos. Daí, por causa disso, talvez tenha concurso, né? Daí, eu fui lá e olhei no YouTube e ver se tinha algumas coisas. Daí eu peguei aqui uma playlist de esquemas legalzinho. Eu vou ver os esquemazinhos. Só vou ler aqui, né? Artículo 1. É tão longe essa coisa. Pronto. As eleições presidente e vice-presidente da República para presidente, né? Na verdade, isso aqui é a lei de eleitoral, né? Artículo 1. As eleições para presidente e vice-presidente, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país em outubro, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado estadual e deputado federal e deputado distrital. E a segunda são as eleições de prefeito, vereador, vice-prefeito e treco. Daí, isso aqui eu tava lendo o esqueminha, tava bonitinho, mas agora eu tô lendo a lei seca direto. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado, do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro. Parágrafo serão realizadas simultaneamente as eleições. Daí tem dois carinhas. As eleições de cada estado dos carinhas, junto com quais que eles são ao mesmo tempo. O presidente e vice-presidente da República. O governador e vice-governador do estado. O do Distrito Federal também. O senador, o deputado federal, o deputado estadual e deputado distrital também. Senador, deputado, Depois vem para os carinhas. E depois, em outra parte, outro ano, são os carinhas prefeitos. Prefeitos são para prefeito, vice-prefeito e o vereador, que é cargos municipais também, né? Bonitinho. Agora, artigo 2. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos não computados, os em branco e os nulos. Não computados os em brancos. Não computados os em brancos e os nulos. Eleito candidato à presidência ou a governador. Presidente e governador. Pela maioria absoluta de votos. Velocidade. Não computados os em branco e nulos. Súmula 1. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta de primeira votação, far-se-á uma nova eleição com os votos válidos, contando os votos válidos para percentuagem. No último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, vão ser convocados no segundo turno. E considerando-se o eleito o que obtiver a maioria de votos válidos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á uma nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.
Súmula 2. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. E aqui tinha um exemplozinho bonitinho que era assim. Os dois carinhas que tinham mais porcentagem de votos eram um carinha que estava com 35% e o carinha que tinha 24% de votos. Só que daí, como o Eck falou, né? O segundo carinha não pôde continuar. Daí, quem foi? Foi o terceiro carinha que tinha quantidade de votos maior, o de 20%. Daí, terceira hipótese. Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecerem em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se ao mais idoso. Ou seja, tem uma, eu não sabia disso antes, mais velhinhos ganham preferência de votos. A eleição do presidente importará a do candidato e vice-presidente, com ele registrado, o mesmo aplicando a eleição do governador. De novo, 2. Será considerado eleito candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados ou em branco, e os nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito quem obtiver a maioria de votos válidos. Se, antes da realização, o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal no candidato, convocar-se-á dentre remanescentes e do maior votação. 3. Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecerem em segundo lugar, depois de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso e a eleição do presidente importará do candidato a vice-presidente com ele registrado a mesmo, se aplicando a eleição do governador. Próximo. Artigo 3. Será considerado eleito prefeito e candidato que obtiver a maioria dos votos não computados ou os em branco ou os nulos. Maioria dos votos não computados. Não é estranho, né? Será considerado eleito prefeito ou candidato que obtiver a maioria dos votos não computados e os em branco e nulos. Não, né? Maioria dos votos não computados, maioria em branco e nulos. Eleito prefeito, maioria dos votos não computados, os brancos e nulos. Súmula 1. A eleição do prefeito importará a candidato de vice-prefeito com ele registrado. Prefeito, vice-prefeito. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no súmula 1 e 3 do artigo superior. Convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Convocar-se-á dentre os remanescentes de maior votação, se na hipótese dos parágrafos superiores permanecerem em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á ao mais idoso. Tipo, o artigo só para falando, repetindo a coisa que estava no artigo 2. Né? Só que foi prefeito. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos não computados, os em branco e os nulos. A eleição do prefeito importará do candidato e vice-prefeito com ele registrado. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se as regras estabelecidas da súmula 1 e 3 do anterior. Ou seja, só há segundo turno nos carinhas que tem mais de 200 pessoas, né? Só há segundo turno no carinha que tem mais de 200 mil pessoas. Próximo! Artigo 4! Só que isso aqui tá velho, eu não sei se isso aqui tá atualizado, então vou ter que ler de novo quando eu for estudar sem playlists do YouTube. Poderá participar nas eleições do partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto, no Tribunal Superior Eleitoral. Estatuto do partido. Tem que criar um estatuto do partido? Interessante, não sabia que tinha que criar um estatuto do partido para fazer um partido. Daí você manda lá para o TSE e ele fala, você pode ser um partido aí. E tenha, até a data da convenção, eu não sei o que é uma data de convenção, um órgão de direção constituído. Tem que ter um presidente, vice, na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Legal! Órgão de direção.
Artigo 4. Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e tenha, até a data de convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Esse é o artigo 4. Próximo artigo 5. Eleições proporcionais. Candidato regularmente inscrito e a legenda partidária. Voto válido para o candidato regularmente inscrito. Voto válido para a legenda partidária também. Interessante. Nas eleições proporcionais, conta-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Por isso que estava escrito isso, né? Voto válido. O único voto válido que é contado são que foram para esses dois caras, né? Candidatos regularmente inscritos e legendas partidárias. Louco, louco. Eu não sei o que isso significa. Artigo 6. É facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição celebrar coligação para... Coligações, né? Ainda tem essas coisas de coligações? Para eleição majoritária. Majoritária. Partido A, Partido B, Partido C, Partido D, coligação. Todos esses partidos estão na mesma coligação majoritária. Proporcional. Partido A, Partido B, Partido C, Partido D, coligação. Proporcional. Majoritária, proporcional. Ou para ambas. Não entendi. Quer dizer, está fazendo uma coligação. Então a majoritária tem um carinha que é líder, na proporcional todos os carinhas têm a mesma quantidade de pessoas lá no eleito na legislativo. Ou para ambas, majoritária e proporcional. Partido A, Partido B, Partido C, coligação, proporcional. Daí coloca 3 pessoinhas em cada partido. E majoritária, uma cara grande e um cara pequeno. Acho que deu para entender, né? Essas coligações tem 2 tipos de carinhas. Uma majoritária com um líder e uma proporcional que todo mundo tem a mesma quantidade de pessoas, né? Podem, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Coligação majoritária, coligação proporcional, partido A, partido B. E coligação proporcional, ou seja, mais grupinhos dentro do grupão, né? Na classe. É facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para um pleito majoritário, né? Súmula 1 do artigo 6 com a medida. A coligação a coligação será terá denominação própria que poderá ser a função de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuída as prerrogativas e obrigações do partido político no que se refere ao processo eleitoral e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Loucão! Volta aqui para o início. A coligação terá denominação própria que poderá ser a gestão de todas as siglas dos partidos que a integram. Coligação. Gestão de todos os partidos. Coligação JKL, GZYOPQ. Interessante as siglas que você dá. Poderá ser a gestão de todas as siglas dos partidos que integram. Que nem o foda. O foda. Vira foda. Sendo ela atribuída as prerrogativas e obrigações do partido político que se refere ao processo eleitoral. Ou seja, se estiver fazendo uma coligação, né? E as obrigações da coligação vão ser as mesmas que a coligação foi eleita pelo partido que ela foi eleita.
Faz sentido. E devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Acrescentará a denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo ela atribuída as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral. 6.1a. A denominação de coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido a voto para partido político. Não poderá pedir voto. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Significa que uma coligação vai ter um partido A, um partido B, um partido C, e vai ter um José como candidato a prefeito, José prefeito, que é uma denominação do coligação. A própria coligação vai denominar um cara para ser o nome. Para ser o nome e o número do candidato. Mas não poderá fazer a coligação colocar o nome do candidato deles. A denominação tem que ser o município. Do futuro! Município. Bom, isso também seria tipo uma compra de votos para o prefeito, né? Incluído 2019, incrível! Não sei o que é incrível. Eu queria que se eu colocasse o trequinho aqui, eu ficasse, abrisse o terceiro olho. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente sob sua denominação as legendas de todos os partidos que a integram. Partido JKL, partido YZ, majoritaria, tá. O município do futuro, JKL, XYZ. Na propaganda para uma eleição majoritária, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos a integram. Ou seja, a legenda do treco tem que ter o nome de todos os partidos dessa coligação, certo? Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Já que todos os carinhas vão lá na propaganda, então, tipo, tem uma propaganda de majoritária e tem uma propaganda de proporcional. E se for proporcional, já que todos têm o mesmo poder, né? Os carinhas vão lá e colocam uma legenda dos próprios nomes deles. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome de coligação. Súmula 3. Na formação de coligação devem ser observadas ainda as seguintes normas. A primeira é que na chapa da coligação podem ser escrever os candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. Na coligação JKL, o cara do partido JKL e o cara do partido YZ podem se inscrever. Qualquer candidato filiado a uns partidos pode entrar na coligação, se inscrever pela coligação. Segundo treco, a norma de pedido de registro de candidatos. O pedido de registro de candidato ele é subscrito por o presidente dos partidos colegiados. Os partidos têm que falar quem é. Seus delegados também têm que falar. E ainda tem que falar a maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos ou de direção ou representante da coligação. 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados por seus delegados pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante ou por representante da coligação na forma do inciso 3, que eu não li agora ainda, né? Coligação, representante da coligação. Pode ser um cara que está representado por dois carinhas. Representa os dois, tá? Os partidos integrantes da coligação
devem designar a um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente do partido político no trato dos interesses e na representação de coligação no que se refere ao partido processo eleitoral. Minha mão! A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3, representante da coligação, Justiça Eleitoral. Perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada, ou por delegados indicados pelos partidos que acompanhem. Delegados indicados, Justiça Eleitoral. Ou por delegados indicados pelos partidos que acompanhem. Poder nomear até 3 delegados perante o juiz eleitoral. Delegados indicados, juiz eleitoral. Esse é o quarto inciso das normas. 3 delegados perante o juiz eleitoral. Um juiz eleitoral, 3 delegados. Eu não sei o que faz um delegado, né? Poder nomear até também 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral. Qual era? 3 para o juiz eleitoral, 4 para o TRE. 4 para o TRE, 3 para o eleitoral, 4 para o TRE, 3 para o eleitoral, 4 para o TRE. Tem reservas de eleitorais. E também podem ser de 5 delegados para o Superior Eleitoral. Podem nomear até 5 delegados para o Tribunal Superior Eleitoral. TCE, 5 TC, 4 TRE, 3 Juizado Eleitoral, 5 TCE, ou seja, somente em um. Tum, 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 tum. Na formação de coligação devem ser observadas ainda as seguintes normas. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3, ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até 3, 4 ou 5. Meus dedos não fazem 3, cara. 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3. 4, 6. 3, 4, 5, 3 pro juizado, 4 pro TRE e 5 pro TSE. Vamos fazer uma mnemônica? 3 juizinhos eleitorísticos, 4 delegadísticos lá do TRE, que tem relógios. 4 delegados que tem relógios. Tem relógios elétricos. E 4 e 5 delegados tem alguma tecnologia com S. Cellphone, celular, só que celular é com C, né? Secretárias. 5 delegados tem secretárias. Tem secretárias elétricas. Super secretários. Yay! Eu tô na metade ainda, 23 minutos. Metade da coisa que tem nessa playlist aqui. Mas só que a metade da outra é só até o artigo 6, né? Data da convenção, artigo 6.4. Termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Partido questiona a validade da própria coligação para atuar da forma isolada no processo eleitoral. Cada data da convenção tem a legitimidade para até o termo final, esse é o prazo. Data da convenção até o termo final. Tá, legitimidade. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar na forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data de convenção e o termo final no prazo para impugnação do registro de candidatos, incluindo 2029. Eu não vou mais parar os vídeos das playlists, vou ler na móvel. Só para não perder tempo, né? Queridos, respirem. Artigo 6, súmula 5. Yay! Coligação. Partido XYZ e Partido Kiwi. Multas propaganda de eleitoral. Daí, as multas vão lá para a coligação. Quem é que vai pagar? Aqui, ó, tá falando que só os caras do Partido Kiwi estão pagando as multas da propaganda eleitoral. Por que o Partido XYZ não está pagando?
Assim, olha aqui, ó. Símbolo 5 fala: a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Ou seja, a responsabilidade por multas eleitorais vão só para os carinhas, representantes. E daí os representantes vão para o próprio partido. Ela é solidária entre os partidos e os representantes, mas não entre os próprios partidos de uma coligação. Legal. Artigo 7. Normas para a escolha dos candidatos. Estão lá no estatuto do partido, que fez lá no começo, lá que mandou para o TCE. Mandou as normas para o partidos. Para você, formação. Também tem que mandar as normas para a formação de coligações lá para o estatuto do partido. Das comissões para a escolha de candidatos, as normas para a escolha e substituição dos candidatos para a formação de coligações. Substituição, escolha, substituição e formação serão estabelecidas no próprio estatuto, observar as disposições desta lei. Ou seja, manda todas as coisinhas, essas três coisinhas principais: escolha, substituição e colegiados. Formação de colegiados lá pro estatuto lá do comecinho. Falta um quarto. 7.1. Caso de omissão do estatuto do partido. Tipo, como é que pode não ter o estatuto? Tem que ter o estatuto. Daí tem a direção nacional do partido e tá. Daí, caso de omissão, foi pro Diário Oficial da União. Até 180 dias antes das eleições. Que eles, tipo, desfizeram o treco deles. Desfizeram o estatuto deles. Em caso da omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da Artigo da União até 180 dias antes das eleições. Saquei, agora deu para sacar. Então eu vou dar um pause aqui, para falar. O carinha lá, ou seja, tem os partidos. Daí tem os partidos lá que são grandões, tipo, os carinhas tem um monte de partidos em todos os estados, né? Daí, tipo, até conta uma vantagem dos partidos pela quantidade de representantes que eles conseguiram eleger nos lugares, né? Daí, tipo, aqui tem 26 estados no Brasil. Daí, quanto mais, tipo, daí conseguiu metade de 26 é 13. Daí conseguiram 14. Uau! Conseguiram 14 representantes nos 14 estados. Incrível! Daí eles vão lá e se acham, entendeu? Tá bom. Daí os partidos têm grupos, são grupos gigantões, por isso que eles têm um monte de dinheiro e conseguem fazer toda aquela falcatrua, certo? Mas daí, imagina que se um grupo estão abrindo um novo treco no grupo lá no município. Daí, como disse, né? Tá abrindo uma parte do partido. E daí a coisa é que esse partido, esse novo treco, tem que criar uma própria regimento, sacou? Tem que criar um regimento. E mandar pro TCE para ser aprovado. Só que daí, tá? Aí vai começar daí vai começar as eleições. E daí os caras vão lá, sei lá, receberam dinheiro eleitoral, sei lá, ou eles começaram a fazer propaganda eleitoral, só que eles não mandaram a droga da código deles lá pro TCE ainda, né? Ou seja, esse é um caso que só aparece quando os carinhas são novos ou quando os carinhas estão tentando evitar alguma coisa, né? Focatruz. Próximo. Convenção partidária de nível inferior. Deliberação sobre coligações. Estatuto do partido. A deliberação sobre coligações vai contra o estatuto do partido. Daí a direção nacional do partido vai lá e vai contra a deliberação sobre coligações. E pelos atos dela decorrente. Elas não podem ser contra o estatuto do partido. Pelo menos foi isso que eu entendi. 2. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional nos termos do respectivo estatuto, ela poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Né? Não pode ir contra o estatuto. O estatuto não é do bem. Três. 7.3. Convenção partidária de nível inferior de novo.
Daí eles fazem umas deliberações. Daí a direção nacional do partido que ela fez? Ela fez as anulações dela que falou no artigo anterior. Daí os atos nela decorrentes também são anulados. Essas deliberações. Daí eles fazem a comunicação das anulações que eles fizeram, ou a direção do Partido Nacional, para a própria Justiça Eleitoral, né, que tem aqueles 3 delegados, né, com um prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Lower! As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária na condição acima estabelecida deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Após a data limite do registro de candidatos. Acertei. Yay, acertei. 7 e 4. Candidato A, candidato B. A anulação. Anulou os candidatos A e B. Anulou o candidato A e anulou o candidato B. Daí das anulações vão ter que escolher novos candidatos. Daí escolheu um candidato D e um candidato C. O pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes da deliberação. Deliberação! Deliberação! Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser representado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Pam 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 tan 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 tan. Escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação sobre as coligações. As coisas que estavam falando agora no artigo 7, né? Vocês têm que escolher um candidato de 20 de julho até 5 de agosto. Escolher o candidato A ou o candidato B. O ano em que se realizam as eleições. Tem que se escolher ainda no ano em que se realizam as eleições dos candidatinhos. 8. Escolha dos candidatos dos partidos e a deliberação sobre as coligações deverão ser feitas nos partidos do 27 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral e publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Tem que estar tudo publicado. Não vai inventar carinha novo, não. Tem que ir rubricado, porque tem que mandar lá para a Justiça Eleitoral, certo? E daí vai estar lá, rubricado. Oh, não. 8-1. Partido XYZ, detentores de mandato. Para deputado federal. Deputado estadual. No partido, sabe? Os detentores. O deputado distrital. O vereador. Desses detentores de mandato, assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Aos detentores de mandato, deputado federal, estadual, distrital ou vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Eles podem se candidatar para o mesmo cargo. Olha, eu sou Wolverine com uma lança na mão. De madeira. Última dica do Justiça Eleitoral. Eu achei que ia ter mais, mas só tem até artigo 8. Convenção de escolha de candidatos. Os partidos poderão usar gratuitamente prédio público. Olha, grades. Responsabilizando por danos causados com a realização do evento. Você quer fazer publicidade? Vai no prédio público, é grátis. Para a realização das convenções de escolha de candidato, partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando pelos danos causados com a realização do evento. Fire. I believe.
E assim acaba o vídeo dos básicos que eu vi numa playlist aqui do YouTube. Tchau!